E aí pessoal, tudo tranquilo? Então, conforme disse ontem, resolvi o problema lá do canal, retomei minhas postagens, ontem falei a respeito dessa crise institucional, infelizmente precisei abordar uma série de fatores, por isso fiz um vídeo grande, mas de outro lado tive o cuidado de dividir em duas partes para não ficar cansativo. Esse vídeo que agora faço é a conclusão daqueles dois, vai ser um vídeo muito mais curto, e, de certa forma, com uma certa linha de teoria da conspiração. Na verdade, é uma narrativa de alguns acontecimentos que a gente vem acompanhando e quero que você tire suas conclusões. Aquilo que eu vou dizer a partir de agora não necessariamente significa dizer que seja a verdade do momento atual, mas é uma série de fatores que faz a gente pensar a respeito. Conforme eu disse em outras postagens, e sempre que possível eu vou repetir, não tenho nenhum interesse em te convencer de que minha opinião seja a única verdadeira, seja correta. Não sou especialista em absolutamente nada, conforme também já disse. A ideia é que eu possa contribuir para que você, assim como eu, comece a fazer escolhas políticas mais racionais, menos passionais, menos emotivas. Parar de escolher um cara porque a gente gosta, porque é simpático, porque tem um bom discurso, para ver se a gente aos poucos consegue romper esse modelo, esse pacto da mediocridade que impera no Brasil há várias décadas, né? Com famílias que se perpetuam no poder e a sociedade enfrentando sempre os mesmos problemas, embora não sejam tão difíceis assim de serem superados. Faço uma ressalva aqui, por exemplo, do que foi gasto em Copa do Mundo e Olimpíada. Aquilo que o governo federal gastou com Olimpíada e Copa do Mundo seria mais do que suficiente para resolver o problema da seca no Nordeste. Faça uma pesquisa e você vai ver que eu tenho razão. Dito isso, e retomando a questão da crise institucional e desse conflito entre a linha ideológica, política, econômica que se consolidou ao longo dos últimos 20 anos e essa eleição de um candidato de direita, o início de um novo ciclo, portanto, a gente observa alguns acontecimentos que fazem a gente pensar, não é? Veja, se a ideia do sistema não é recalibrar exercício desses poderes, mas expurgar a pessoa diferente que agora chega a essa estrutura de mando, então dois fatores, dois acontecimentos seriam possíveis para se afastar esse cara, essa pessoa. O primeiro, o processo de impeachment, né? Na verdade lá na Câmara já deve ter mais de 20 pedidos de impeachment, que se baseia basicamente em dois fundamentos, em dois fatores importantíssimos para que ele possa caminhar. O primeiro deles, um fato que possa ser qualificado, tipificado como uma conduta indevida por parte do presidente da República, né? Um crime de responsabilidade ou algo do tipo. Referente a esse acontecimento, a esse fato, para esse material nosso não nos preocupa tanto, porque não é difícil se adaptar, se amoldar um determinado acontecimento a princípios e regras de direito, né? O direito permite muito essa forma diversa de ser analisado um acontecimento. O que mais chama a atenção é a questão da popularidade, né? Porque o aspecto político também é importante no processo de impeachment. Um acontecimento em si e o interesse político do parlamento em impeachment o presidente. Para que um processo de impeachment caminhe, é preciso que a popularidade do presidente, a aceitação dele esteja abaixo de 22%, 23%, como regra. Todo presidente que foi impeachmentado no Brasil, você pode observar que quando se começou a falar de impeachment no âmbito do parlamento, a popularidade dele estava abaixo de 20%, 21%. E como é que você derruba a popularidade de um presidente? Bom, você pode fazer isso de três maneiras, e a partir de agora você tire suas conclusões se isso está acontecendo ou não. A primeira delas é uma pressão da imprensa em cima de tudo que esse cara fale ou faça. É importante que a imprensa, através do seu poder de influência junto à sociedade, examine cada vírgula, cada palavra, cada acontecimento e faça críticas a respeito. Eu vou dar só um exemplo disso. O presidente desde o começo disse que governaria com o menor número de ministérios possíveis, 15, 14, 16, e agora já vai ter que fazer um novo ministério. E imediatamente a imprensa já estava dizendo que ele já não estava cumprindo outra promessa, porque está fazendo agora, acho que o Ministério das Comunicações. Se você tem alguma dúvida sobre isso, pesquise um vídeo anterior meu, quando eu trato do pacto do presidencialismo de coalizão. De outro lado, além da imprensa pressionando, a imprensa desafiando, a imprensa fazendo com que a opinião pública comece a olhar diferente para esse presidente, é importante se pensar nas propostas que ele encaminha ao parlamento. Vou dar um outro exemplo para você. Recentemente o presidente, refutando a argumentação de alguns deputados federais de que era necessário estender essa questão das parcelas de R$600 por mais alguns meses, o presidente disse que se fossem cortadas algumas regalias do parlamento, isso seria possível.
Imediatamente o presidente da Câmara disse que concorda com a redução de salário do servidor público. Não foi isso que o presidente disse, mas essa é a pauta que começou a ser tocada no âmbito do parlamento, que obviamente sugere um desgaste gigantesco. Particularmente eu acho até válida essa redução, e eu sou servidor público e acho que não tem problema nenhum diante do cenário que a gente vive, mas não foi isso que o presidente disse, mas é o que foi sustentado pelo presidente da Câmara. Olha que interessante, né? E a terceira estratégia que pode se utilizar para diminuir a popularidade do presidente é questionar a austeridade de suas ações, né? Afinal de contas, quando candidato, Bolsonaro disse que era um cara honesto, um cara que não se envolvia em corrupção. Obviamente a vida dele deve ter sido revirada aí de todo lado, mas é preciso colocar em xeque esse discurso dele. Se isso não aconteceu durante a campanha, nada menos útil para quem pensa em afastá-lo de que retomar essa bandeira. Hoje, por exemplo, observei que os gastos com cartão corporativo serão objeto de investigação, de análise por parte do Tribunal de Contas. Recentemente o presidente disse que uma boa parte desses gastos foi feita repatriando os brasileiros que estavam na China. Enfim, olha que interessante. É preciso diminuir a popularidade do presidente e, coincidentemente, 3 acontecimentos a gente constata que realmente estão acontecendo. Se é com esse propósito ou não, você tire suas conclusões. De outro lado, uma outra forma de se afastar esse cara é caçando a chapa. E aí eu já estou caminhando para o final desse vídeo. Olha que interessante. Nós temos a figura do Moro, uma lenda viva da história de combate à corrupção. A sua história, a sua imagem não pode ser arranhada pela importância que ele teve no cenário jurídico brasileiro, brasileiro. Enfrentou, na verdade, uma quadrilha, né? Essa é a grande verdade. Obviamente recebeu muitas ameaças e fez um trabalho brilhante. Era ministro do governo atual, portanto é um cara rejeitado pela esquerda, não há dúvida nisso. E de repente ele deixa o ministério porque o presidente queria trocar o comando da Polícia Federal. E ao invés de apenas sair dizendo que discordava da ação do presidente, que queria mudar o diretor da Polícia Federal, ele opta por sair atirando, criticando e fazendo denúncias contra o presidente, deixando muito claro que também não era uma figura mais então alinhada com o atual presidente. E olha que interessante, né? E aqui eu já vou para a conclusão. Se o TSE realmente caça a chapa Bolsonaro-Mourão no ano que vem, obviamente esse ano nada disso vai acontecer, coincidentemente também o ministro Alexandre de Moraes pediu vista ontem na primeira reunião, na primeira sessão do TSE para autorizar ou não a inclusão de outras provas na ação que tramita no TSE sobre cassação da chapa, e ele pediu vista. Isso esse ano não sai decisão, mas olha que interessante. Supondo que o TSE no próximo ano, e claro, só vai tomar essa decisão também se a popularidade do presidente baixar demais por conta da segurança, né, das instituições públicas e da própria sociedade. E supondo que o presidente, a chapa, realmente venha a ser cassada, é necessária uma eleição indireta. A partir do ano que vem, quem elege o novo presidente é o Congresso Nacional. E olha que interessante, nada impediria, portanto, que se mudasse, por exemplo, esse sistema de governo, a gente tivesse aí um semipresidencialismo, com um gabinete, um primeiro-ministro fazendo articulação no âmbito legislativo, e se colocasse um cara que tivesse o respeito da sociedade e que pudesse servir de pacificação social como resposta ao argumento, né, a argumentação prevalecente na sociedade brasileira de combate à corrupção, ninguém mais relevante e mais simbólico do que o próprio Moro para ser eleito presidente pelo Congresso. Porque aí você teria uma resposta à sociedade de que a política mudou, um cara que é o símbolo de combate à corrupção no exercício da presidência, e teríamos o poder todo de orçamento, de concentração de forças na figura de um primeiro-ministro, alguém, por exemplo, do Centrão, e um gabinete também com força política mais elaborado com base nos interesses e nas articulações do legislativo. É interessante isso, né? Veja como é que a política é extraordinária. Fica a seu critério avaliar se realmente esse é o cenário ou se é apenas, conforme eu disse no começo, uma certa teoria da conspiração. É apenas a visão de um cara comum, mas, embora possa ser difícil, ninguém pode afirmar nesse momento que seja difícil que isso aconteça. Abraço.